Oi, eu sou a professora Márcia e nesse vídeo nós vamos aprender a calcular o seno de alguns ângulos. A partir desses, a gente entender como é que faz o cálculo do o cálculo do seno de qualquer ângulo, né? E aqui nós temos o ciclo trigonométrico. Então, no eixo da horizontal, que é onde fica o eixo X no plano cartesiano. Aqui nós vamos representar os cossenos. E aqui no eixo em pé, que é da vertical, os senos, tá? Então, aqui nós temos, no ciclo trigonométrico, o início da formação do ciclo, que é 0 grau. Aqui, 1/4 da volta, 90 graus. Aqui, ó, 180 graus, 270 graus e coincidindo aqui com zero, fechando a circunferência, 360 graus, né? Então, tá aqui o eixo em pé, o eixo dos senos, e o eixo deitado, o eixo dos cossenos, né? Sem sono, com sono, para lembrar, né? Então, nós vamos calcular o seno de 240 graus. Então, é só identificar em qual dos 4 quadrantes esse 240 graus vai estar, tá? De 0 a 90 ele não está, de 90 a 180 também não, de 180 a 270, então o 240 vai estar localizado nesse terceiro quadrante, tá? Ó. Então ó, olha, aqui nós temos os ângulos notáveis, que eu vou representar aqui, ó, no primeiro quadrante, 30 graus, 45 graus e 60 graus, porque a gente vai se situar com esses ângulos aqui, que são os ângulos mais usados e que a gente já conhece o seno e seus cossenos e tangente, tá? Então, o 240, ele vai ficar mais ou menos aqui, nessa posição, que é 180 mais 30, mais 30, mais 60, né? Então, 180 mais 60 vai estar aqui, a gente divide mais ou menos de 30 em 30, né? Então, tá aqui, ó, 270, menos 30, 240. Então, o 240, ó, se eu projetar para o eixo dos senos, que é o que eu tô calculando, tá aqui, ó. Então, todo esse comprimento aqui é o valor do seno de 240 graus, né? A gente vai querer saber exatamente esse valor desse seno aqui, ó, do eixo dos senos. Então, se eu projetar lá para o primeiro quadrante, né? A gente vai ver que esse ângulo, ele vai ter o seno simetricamente igual ao seno de 60 graus, tá? Ó. Então, tá aqui, ó, o seno de 60 graus. Se eu projetar o 60 lá pro eixo dos senos, a gente vai ver que esse valor aqui é simetricamente igual a este aqui, né? Porém, com sinal diferente, porque o seno no terceiro quadrante é negativo, ó, que abaixo de zero, do ponto de origem, fica os negativos. E para cima fica os positivos, né? Então, o seno de 240 é igual a menos seno de 60 graus, né? Quanto é que vale o seno de 60 graus? É igual seno de 240 graus é igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2, né? De 60. Raiz quadrada de 3, né? É de 3. Raiz quadrada de 3 sobre 2, tá? Ó. O seno de 60. Raiz quadrada de 3 sobre 2, ok? Então, o de 135, ó, tá nesse segundo quadrante aqui, ó. Aqui, ó, 90, vai estar mais ou menos aqui, ó, porque vai ser mais ou menos 90 mais 45, que vai dar 135, ó. Mais ou menos na metade aqui do quadrante, tá? Então, se a gente for projetar lá pro primeiro, nós vamos ver que esse 135, ele vai ser simetricamente igual ao seno de 45 graus. E com o mesmo sinal, ó. O seno de 135 é positivo, né? Tudo isso aqui. E o de 45 também é positivo. Então, o seno de 135 graus é simetricamente igual ao seno de 45 graus, tá?
Quanto é que vale o seno de 45 graus? Ó, seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2, tá? Então, o seno de 135 graus é igual ao seno de 45 graus, que é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, tá? Ó, nessa expressão aqui, ficará como? Ó, y é igual. Quem é o seno de π sobre 6? Π não é 180, dividido para 6? 30. Então, é o seno de 30 graus mais 180 dividido para 2, 90. Seno de 90 graus. Sobre 3 vezes o seno, 180 dividido para 4, 45 graus, certo? Então, y será igual. Quanto é que vale o seno de 30 graus? Meio. Mais seno de 90 graus, 1. Sobre 3 vezes o seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, vai ficar como? Se eu somar 1 meio mais meio, gente, vai dar quanto? A soma de fração, ó. Vou considerar o expoente 2. 2 dividido para 2 é 1 vezes 1, 1. Mais 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar tudo isso aqui sobre 3 raiz quadrada de 2 sobre 2. 1 mais 2, 3. Então, vai ficar 3 meio. 3 meio sobre 3 raiz quadrada de 2 sobre 2. Divisão de fração, como é que a gente faz? Repete a primeira fração, que é 3 meio, multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, o 2 vai para cima, que é para inverter, né? 3 raiz quadrada de 2. Simplifico aqui, ó. 2 com 2, 3 com 3, vai sobrar 1 raiz quadrada de 2. E a gente observa que raiz quadrada de 2 é irracional e não é bem conveniente deixar isso no denominador. A gente vai racionalizar. Como é que racionaliza? Multiplica no numerador e no denominador o mesmo valor que não altera nada, que torne racional esse valor. Então, é só multiplicar pelo próprio raiz quadrada de 2, em cima e embaixo. Vai ficar raiz quadrada de 2, porque esse vezes esse dá 4, né? Raiz quadrada de 4 é 2 e 2 é racional, né? Então, tá aí. É isso aí, fique com Deus.